A sua relação está cada vez mais difícil. Você tem a sensação de que qualquer outra relação é muito melhor do que a sua e se pergunta todo dia o que te faz estar nela. Passa o dia inteiro perguntando para si mesmo se você não merece algo melhor, como sair desse relacionamento, mas no outro dia tudo começa igual e você está no mesmo lugar. Relacionamento não tem que ser destrutivo, não tem que ser agressivo. Esse sofrimento que você está vivendo não deveria existir. Isso é fato. Anota em algum lugar, ok? Principalmente aqui dentro. Nós vamos falar hoje de relações abusivas. Justamente como o nome diz, relações que abusam o seu bem-estar, que abusam a sua saúde emocional. As relações abusivas, elas podem ser verbais, elas podem ser morais, elas podem ser físicas e inclusive sexuais, como muitas vezes confundem que a única forma que uma relação abusiva pode ser é sexual. Não tem nada disso. Aquelas críticas repetitivas, destrutivas e agressivas que o teu parceiro faz para você frequentemente, pois bem, isso se enquadra exatamente nesse abuso moral, nesse abuso verbal que eu estou dizendo aqui. Essa maneira de se colocar, de mesmo causar um controle excessivo na tua vida, de estar o tempo inteiro monitorando o teu dia a dia e por mais que você tente fazer tudo certinho, lá tá ele sempre encontrando alguma coisa que ele não concorda e lá fica o tempo inteiro te provocando, te enlouquecendo. Cutuca tanto até você explodir. Quando você explode é na hora que ele pega e ele fala, tá vendo como você é? Explosiva, irritada, tá de TPM. Pois bem, esses jogos emocionais, essa tortura emocional também é uma característica da relação abusiva. A manipulação, esse ar de superioridade, esse excessivo domínio e esse medo danado que você tem de perdê-lo ou mesmo que ele termine a relação e saia a qualquer momento pela porta, são características da relação abusiva. A relação abusiva é sempre aquela que te faz se sentir muito mal. Você tem a sensação que por mais que num primeiro momento você sinta que o outro te despertou toda essa raiva e fez com que você tivesse todo esse sofrimento, incrivelmente ele consegue te mobilizar no sentido de culpa. Você tem uma culpa enorme e parece que precisa resgatar a relação, precisa pedir perdão e claro, precisa pisar em ovos, porque outra característica da relação abusiva é a intolerância à frustração. O indivíduo, qualquer coisa se irrita, qualquer coisa faz com que ele tenha aquele surto, aquela raiva absurda que você não sabe de onde surgiu. O fato é que nas relações abusivas, o maior prazer do abusador é sentir que você está assim, fragilizado, vulnerável. Portanto, você precisa observar que, diferente do que parece, o abusador ele é inseguro, ele tem uma baixa autoestima. O problema é que nesse momento a sua autoestima está muito mais ferida que a dele. Tão ferida que você está permitindo se manipular. O abusador, normalmente, ele vem de uma família negligenciada no sentido afetivo. Teve pouco lugar na vida, então ele entende que através da sua fragilidade ele consegue manipular, ele consegue controlar e se sente muito poderoso a partir do momento que ele percebe a sua vulnerabilidade e se torna extremamente perverso com isso. Aliás, outra característica do abusador. Esse comportamento perverso, sem qualquer empatia. A preocupação dele única é sentir que o relacionamento é posse dele. Então, ele brinca e joga com o relacionamento tal como ele gostaria. Você precisa ficar atento com isso, porque se quanto mais ele se posiciona dessa forma, você se posiciona de uma forma permissiva e submissa, mais o poder cresce em função de toda essa insegurança lá atrás e os jogos emocionais não vão ter fim. Importante lembrar que por mais que eu use a palavra no sentido masculino, a gente está falando de homens e mulheres abusadoras, ok? Relacionamentos abusivos podem ser tanto protagonizados como mulheres quanto como homens. Importante lembrar que o abusado, como eu estou usando o termo, ele não é uma vítima, não. Na verdade, ele é conivente a esse jogo. Se não houver uma passividade, se não houver ali uma permissão que isso aconteça,
Nada de jogo, nada de abuso. Nesse momento é importante que você observe se você quer continuar essa proposta ou se você quer, cortar essa ideia. Eu costumo dizer que quanto menos você mostrar o pescocinho, menos o outro vai morder. Então, se o abusador se alimenta justamente da sua fragilidade, da sua insegurança e da sua vulnerabilidade, permita-se reconhecer a sua personalidade e aos poucos retomar quem você já foi um dia. Ah, você já era frágil lá atrás? Não tem problema, você pode se refazer agora. O importante é você lembrar e entender que a vida não é para isso. Você não nasceu para sofrer, você não precisa viver com alguém que te machuca todo dia. Muito pelo contrário. Você merece ser feliz, a relação tem que ser gostosa, vivaz, te encher de energia. Se não for assim, não tem que acontecer. É muito melhor ficar sozinho. Se for para ficar com alguém, que seja construtivo, que te faça se sentir melhor, que te dê mais estímulo para a vida, que você cresça. E não que você vá assim, acabando, ruindo, se sentindo pior dos piores, dando asas para patologias como depressão e ansiedade. Repense a sua vida e repense o quanto você merece seguir esses sonhos que ora você tem. Comece agora. De pouquinho em pouquinho você consegue, mas precisa fazer algo diferente. Senão o outro vai continuar ali, mordendo o seu pescoço e através da sua insegurança e da sua fragilidade se sentindo maior, forte e superior. Se você gosta do que a gente fala aqui, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal. Toda quarta-feira um novo tema para você. Sugestões muito bem-vindas. Claro, se você tiver alguns minutinhos.